Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, estarei com vocês na aula de hoje de Física e com um assunto muito importante. Vamos lá verificar qual o tema da aula de hoje? Aula 213, nossa Física, Lei de Newton e suas aplicações. Vamos agora se apaixonar por esse tema. Vamos lá. Muito bem, nas leis do movimento, que as leis do movimento, você tem aí a imagem de quem? De Newton. Você observa que ele tem uma ideia principal, onde essas leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida pela mecânica newtoniana. E essas leis, elas vieram para determinar o quê? Elas determinam como a ação das forças que influenciam no estado de movimento dos corpos. E observem bem, colocamos aqui forças com a letra maiúscula para que você perceba que nas leis do movimento, na dinâmica, nós temos aí agora o quê? Ela vai estudar os movimentos e eu vou levar em consideração as suas causas. E quando se fala em força, você tem aqui, vejam, relembrando com vocês a definição de força. O que é a força? A força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração. Lembram quando vocês estudaram a aceleração? O que você tinha lá? A aceleração vai ser o quê? Uma razão entre a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Aí você tem uma deformação. Logo, você tem aqui o movimento e uma deformação. E o que representa isto que é a força? É quando eu estou fazendo uma atividade e essa atividade fez errada. Aí você fez o quê? Vou arrancar uma folha do caderno e amasso. Isso você aplicou o quê? Uma força. Logo, essa deformação, eu deformei quem? O papel. E isto é a força. E também a força, nós vimos aí que ela é um agente o quê? É um agente que vai me dar aqui uma aceleração, que nada mais é o quê? De uma força, de uma velocidade dividida pelo tempo. Muito bem, relembrando com vocês aí, a força, nós temos uma grandeza muito interessante. O que é a inércia? Vejam que temos aqui duas imagens. A primeira, vamos imaginar que esses dois passageiros estão em movimento. Só que aí ele percebeu que tinha um sinal lá no começo da rua. Só que ele não estava prestando atenção. Aí o que ele vai fazer? Ele freia nesse momento aqui, ó. Percebam o que ocorreu. Ele freou. E o que aconteceram com os dois passageiros? A tendência deles foi o quê? Para frente. Aí eu te pergunto, será que é mágica? Não, não é mágica. Por quê? É a inércia. E o que é a inércia? A inércia é a resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Então, quer dizer o quê? Que a inércia vamos imaginar que seja aquela pessoa que é teimosa. Se ela está parada, ela quer continuar parada. Se ela está em movimento, ela quer continuar
em movimento. Isso acontece muito quando alguém está no ônibus. E o motorista faz o quê? Ele freia bruscamente. Aí o que acontece? A gente vai para frente. Aí você tem que estar seguro. E no caso da inércia, uma aplicação muito interessante é o quê? Vocês perceberam aqui na imagem? Ó? Olha aqui. Eles não estão com o cinto de segurança. Então, eu coloquei essa imagem de propósito, porque nós devemos usar o quê? O cinto de segurança para que não ocorra, aí vai ocorrer essa resistência, porém, ela virá para nos proteger quem? O cinto, entenderam? Então, não esqueçam, a inércia, ela tem o quê? Ela quer resistir. Quando eu estiver parado, eu quero continuar parado. E quando eu estiver em movimento, eu quero continuar em movimento. Muito bem. Aí nós temos um aparelho que mede a força. Sabiam? Vamos pensar aqui. Quem nunca mediu, foi medir quem? A força. Eu já fiz esse tipo de aparelho aí, ou seja, eu já fiz o quê? Quando eu fui tirar minha carteira, há um tempo atrás, o que a gente fazia lá? O fisioterapeuta, ou mesmo lá no Detran, fez o quê? Pedia para me segurar aquela força. Então, ele pedia, vá com a direita. Aí você apertava. Aí lá tinha um ponteirinho. O que significa? O dinanômetro. Aí iria medir a sua força. Então, existem vários tipos de aparelho para medir a força. Vejam aqui, ó. Para medir a intensidade de uma força, podemos usar um aparelho chamado dinanômetro, constituído basicamente de uma mola e uma escala. Aqui ela, ó. A mola e a escala. Aí você tem o maior ou menor alongamento da mola, determinará a maior intensidade da força. E qual é a unidade de força? É Newton. Por quê? Porque foi ele o grande precursor aí dessas leis. Em homenagem a ele, nós temos o Newton, representando a nossa unidade. Aí temos aqui, ó, colocamos a maçã para remeter você à ideia que dinanômetro mede a força. Uma outra coisa, né? Temos aí a primeira lei. A primeira lei já tem a ver com o quê? Com o que eu falei da inércia. Vejam, a primeira lei de Newton é chamada de quê? É a lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido aqui, ó. Todo o corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, ele está parado. Ou ele quer continuar parado, ou de movimento uniforme, que você já estudou esse assunto. Mas eu não lembro o que é movimento uniforme. Aí o que você vai fazer? Vai lá no Aula em Casa e vai pesquisar esse tema da aula, para relembrar. Em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Entenderam o que quer dizer? Em outras palavras, a primeira lei é aquela que você tem um amigo teimoso, um primo, que ele tem aquela opinião. E neste caso, a lei de Newton também. Você tem aqui lei da inércia. Logo, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, e menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Vamos agora verificar o que é esse dinanômetro. Vamos ver aí essa imagem. Vejam aí. Temos aí a primeira lei, como eu disse, é aquela que quer resistir a quem? Todo estado, se estiver em repouso, eu estiver parado, eu quero continuar aí, olha aqui.
Que pena, né, que nós temos um peixe ali, só que muitas das vezes não estamos podendo comer esse peixe. Mas na feira, ele é muito utilizado, o dinamômetro, que mede a força. Muito bem. E agora nós temos um vídeo, ou vamos agora, sim, ao vídeo da primeira lei de Newton. Na pré-história, o ser humano usou a força e os sentidos para criar ferramentas que o ajudaram a realizar as tarefas mais simples, como obter e carregar seu alimento e a sobreviver em seu meio ambiente. Ao longo do tempo, foi desenvolvendo e aperfeiçoando essas ferramentas. A roda é uma das invenções mais significativas da nossa história e o seu primeiro registro remonta aos anos 3500 a.C., na Suméria. Ela possibilitou a realização de tarefas até então impossíveis, como o transporte de carga pesada e do próprio homem, entre muitas outras coisas. No mundo à nossa volta, há inúmeros fenômenos presentes em nosso cotidiano, dos quais não nos damos conta. Processos físicos, reações químicas e muito mais. Nesta grande variedade de possibilidades estão a dinâmica, uma das principais áreas da mecânica, e suas tecnologias. Muito bem, pessoal. Essa, como nós falamos para vocês, a dinâmica, ela estuda o quê? Ela vai estudar o movimento, levando em consideração as suas causas. Continuando falando sobre a nossa primeira lei de Newton, o que ele quer dizer aí, ó? Não esqueçam, primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, apesar de ser uma lei qualitativa. O que quer dizer qualitativa? Que ela não tem equação nenhuma, ela tem o quê? Conceitos fundamentais. Podemos esquematizá-la da seguinte forma: se a força resultante for nula, minha velocidade vai ser igual a zero, porque o corpo vai estar parado, ou ele vai ter uma velocidade constante. E a tendência dele é continuar no seu estado. Ou como temos o exemplo, o rapaz estava aí no cavalo e do nada o cavalo brecou, parou. Aí qual foi a tendência dele? Ir para frente. Isso é chamada da lei da inércia. Já a segunda lei, nós temos aí a lei fundamental da dinâmica, que é a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto, nós temos aí, é igual ao produto da sua massa pela aceleração com a qual ele irá se movimentar. Aí você tem, assim é possível relacionar a força exercida em determinado corpo com a aceleração. Aí nós temos a seguinte expressão matemática: força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A aceleração aqui, o homem está puxando, está empurrando. Logo, nós temos a segunda lei fundamental da dinâmica. Aí você tem aqui, observem, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. E nós vimos que a aceleração é a razão de quem? Da velocidade dividida pelo tempo. Aí você tem o exemplo: determine a aceleração de um corpo de massa de 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força de 10 newtons. Aplicando a segunda lei, você tem força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Sabendo que a força é 10, a aceleração é o que eu procuro e a massa vale 2. Logo, 10 dividido por 2 resulta em 5 metros por segundo ao quadrado. E a terceira lei é aquela que se diz o seguinte: toda ação corresponde a uma reação.
Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo exerce uma força sobre o primeiro, como temos aqui, ó. E neste caso, essas forças compõem esse par de ação e reação, e elas sempre são iguais em intensidades e opostas em sentido. Em outras palavras, a toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e tem sentido oposto. Vejam aqui, temos aqui a imagem, né? A imagem, voltando aí, cadê a nossa imagem? Aí temos a imagem que temos aí. Temos a imagem. Então, vamos imaginar aqui, pessoal. Quem nunca brigou, né? Brigou e levou um tapa, né? Eu nunca briguei, mas levar um tapa, você tem o quê? Você sente a mesma ação com a nossa reação. E elas viram o quê? As forças de ação e reação em dois corpos distintos apresentam módulos e direções iguais, porém com sentidos opostos, ou seja, a força dos dois corpos virão em módulo no sentido contrário, ou seja, eles apresentam módulos e direções iguais, porém com sentidos opostos. Ou seja, quem nunca estava bem despreocupado e bateu o pé, topou aí com uma pedra. Aí você tem aqui, ó, esses dois corpos e temos a ação e a reação entre dois corpos distintos. Apresentam módulos e direções iguais, porém os sentidos opostos. Pessoal, temos aí essas leis de Newton de forma qualitativa e quantitativa e agora vamos para a nossa dinâmica local. Muito bem, pessoal, na nossa questão única, vocês irão analisar a coluna 1, as suas afirmações, e a coluna 2, e irão dizer se elas representam as leis de Newton. Aí, continuando, temos a ordem correta. Temos aqui a ordem correta das respostas da coluna 2, de cima para baixo. Aí você vai dizer se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira lei. E agora sim, vocês ficam aí com a questão e daqui a pouco nós voltamos para interagir com vocês.
Muito bem, pessoal, voltamos agora para corrigir com vocês a questão sobre as leis de Newton. Temos aí que associar a coluna 1, que é a afirmação, com a coluna 2, que são essas leis de Newton, primeira, segunda e terceira. Aí nós temos o seguinte, na coluna 1, que é a afirmação, você tem, quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração, ó. Muito bem, essa aceleração quer dizer o quê? Movimento. 2, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. E na 3, um garoto está andando com o skate, quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é, então, lançado para frente. Muito fácil, né, pessoal? Pelas 3 leis. Aí você tem, na primeira, você tem, quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, nós temos aí, vamos ver quais as respostas. A ordem correta das respostas, você tem aqui, olha aqui, a ordem correta das respostas, você tem, a primeira não é, nem a segunda, nem a B, C. Nós temos aqui, que representa quem? A letra D. Por quê? Nós temos que na equação, nós temos aqui, ó, um garoto está andando com skate, quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Isto representa aqui, vejam, olha aqui a nossa ordem, letra D é a correta, 2, terceira lei de Newton, 3, a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton é o número 1. Aí você tem aqui a afirmação relacionada à segunda lei de Newton, você tem que ela diz o quê? Que a força resultante é igual ao produto da massa pela a aceleração do corpo. E a afirmação 2, ela está relacionada com a terceira lei de Newton, a ação e reação. Já a afirmação 3, relacionada com a primeira lei de Newton. Logo, a nossa resposta correta é, temos assim a terceira lei 2, 3 e 1. Muito bem, pessoal. Chegamos ao nosso final da nossa primeira aula aí sobre as leis de Newton. Muito bem, claro que você pode pesquisar em outras plataformas e principalmente no Aula em Casa. E aguardo vocês em uma outra oportunidade e tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.